na o vida. seu doce. Vou botar a colher no seu doce aí, né? Pois não, filha, A, a come junto Cristina, assim. a Cristina falou nesses três valores a respeito do ser, do fazer e do ter, né? E é muito interessante que para nós sermos e para nós termos, nós temos que fazer. E fazer é um movimento onde nos torna co-criadores. E aí está o perigo, na minha opinião. Eu quero ser co-criador do quê? Do bem ou do mal? E aí nós vamos nos transformar, quando crescemos, em dar mais valor a ser do que ter, ou vice-versa. Dependendo para onde eu quero ser o co-criador, eu vou pender talvez mais para o ter e esquecer do ser. O que me chama a atenção no mundo de hoje, Cris, e demais, é que nós estamos vivendo num mundo do faz de conta, né? E se a gente analisar sob esse ponto de vista, nós vamos observar que hoje tem pessoas que faz de conta e está tudo bem, né? Faz de conta, pais fazem de conta que educam, professores fazem de conta que ensinam, alunos fazem de conta que aprendem, profissionais fazem de conta que são competentes, governadores fazem de conta que se preocupam com o povo faz de conta que acredita naquele governante, pessoas fazem de conta que são honestas, líderes religiosos, né, passam por ser representantes de Deus, e Deus não deixou nenhum representante dele aqui na terra, a não ser Jesus. Fiéis fazem de conta que têm fé, doentes fazem de conta que têm saúde, criminosos fazem de conta que são pessoas dignas e às vezes até são os de terno e gravata são os piores criminosos que hoje corroboram de uma forma, com a cara lavada, para o aumento da criminalidade em todo o mundo, não é só no Brasil, e a justiça faz de conta que ela é imparcial, né? E até o traficante se passa por um cidadão de bem. Assim, o consumidor de droga faz de conta que ele não contribui para esse mercado do crime. Os pais fazem de conta que não sabem que seus filhos usam droga e se prostituem, que estão se matando aos poucos, e os filhos também fazem de conta que sabem e não sabem que os pais sabem o que eles verdadeiramente são. Corruptos fazem passar-se por idealistas, terroristas fazem de conta que são justiceiros, e a maioria da população faz de conta que está tudo bem. Mas uma coisa é certa, e a gente tem que refletir muito sobre isso. Nós não podemos fazer de conta, quando nos olhamos no espelho da nossa própria consciência. Podemos até arranjar desculpa para explicar como é que fazemos de conta, mas nós não conseguimos justificar as nossas atitudes. Importante, portanto, é salientar essa representação no nosso dia a dia do faz de conta, ela causa muito prejuízo, né? Aqueles que lançam mão desse comportamento do fazer de conta, né? E a pessoa que age dessa forma, ela termina até se confundindo.
própria e sai no vazio, pois nem sempre ela mesma sabe quem é, e tanto faz de conta que ela inventou, né? E acaba se traindo em algum momento da sua vida. Isso é extremamente cansativo, desgastante, e raras são as pessoas que são autênticas, honestas, né? E se destacam nos ambientes que se movimentam. São aquelas que não representam apenas, são as que são, que vêm do verbo ser que você passou, sem fazer de conta. São profissionais éticos, competentes, amigos leais, pais zelosos na educação de seus filhos, políticos honestos. Que Deus olhe pelo nosso país para que tenhamos políticos honestos e que Humberto de Campos não tenha errado quando ele falou que Brasil será coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que tenhamos um dia políticos honestos que olhem e trabalhem para o bem da pátria, religiosos e sejam fiéis aos ensinos que ministram. Enfim, esses são pessoas especiais, descomplicadas, de atitudes simples, mas coerentes e, acima de tudo, são fiéis consigo mesmas. Isso é perfeitamente compreensível no mundo que nós vivemos, graças à batalha que nós travamos conosco. O desgaste para manter uma realidade falsa é difícil, mas ela tem um preço que vai nos cobrar futuramente. Eu costumo dizer que não nos iludamos que se nós plantarmos pimenta, nós não vamos colher maçãs. Então, se é fácil enganar os outros, é impossível enganar a própria consciência. Por todas essas razões que eu elenquei assim de momento, vale a pena ser quem se é. Simples, humilde, tentar quebrar nosso orgulho e procurar sempre ser o mais honesto possível, principalmente conosco, né? Afinal, não são os outros a quem prestaremos conta das nossas ações. Nós prestaremos conta, sim, a Deus e a nossa consciência. Essa é a grande jogada. Eu acho que esse é o grande, essa mensagem que o Arísio traz nesses três valores do ser, do fazer e do ter. Então era isso que eu queria falar, e a Thelma falou na purificação, e nós, desculpe, e nós devemos ter, e essa purificação deve acontecer de dentro para fora. Primeiro nós devemos nos purificar, tanto a tal ponto que ela transborde de dentro de nós, como a água que às vezes nós enchemos um copo e ele transborde. Então, que essa purificação seja enorme, que ela seja plena, completa, transborde a tal ponto que nós possamos contaminar aqueles que estão perto e eles também se sintam purificados com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser e não de ter, e não do faz de conta. Era isso que eu queria falar, Cristina, a respeito de tudo isso que você falou. Muito obrigado.